Salmo 137. Quem quer ir embora, diga amém. Quem quer ouvir a palavra, dá glória. Vocês são bênçãos. Junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levavam cativos nos pediam uma das canções de Sião, dizendo, e que nos destruíam, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apegue-se-me a língua ao paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, Tu és santo, tremendo, maravilhoso. Eu sei que já recolheu a oração dos Teus filhos, o clamor deles, o nosso gemido, a lágrima de quem precisou colocar essa lágrima para fora hoje, o Senhor já recebeu. Eu sei que os céus estão abertos sobre a casa e os anjos do Senhor já receberam ordem a nosso favor. Eu sei que isso que o Senhor está fazendo não o faz só aqui dentro, mas também na vida destes que estão em casa agora, cultuando, rasgando o coração, querendo louvar, bendizer, engrandecer o nome do Senhor, não simplesmente por aquilo que o Senhor faz, mas sobretudo por quem o Senhor é. Deus tremendo, Deus santo, Deus poderoso, Deus que não erra, Deus que não falha, Deus que ama, Deus que abraça, Deus que protege, Deus que levanta os seus. Eu sei que é o Senhor que tem levantado esse povo aqui, é o Senhor que tem trabalhado nessas vidas aqui. Nessa noite não será diferente. Os nossos ouvidos estão bem abertos, Senhor, o nosso coração está rendido ao Senhor. Oh meu Pai, como nós precisamos disso. Fala, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, irmão. Se eu fosse perguntar assim nessa noite: o que você veio fazer aqui hoje? E você não fosse influenciado pela resposta do seu irmão, se eu perguntasse isso na individualidade, eu tenho certeza que a grande maioria que aqui está diria assim para mim: eu vim para adorar ao Senhor. Quem veio adorar ao Senhor? Eu digo isso perguntando, se eu perguntasse no particular, porque muitas vezes, quando a gente pergunta algo para alguém e a pessoa responde em público, quem vem na sequência tem a tendência de responder a mesma coisa. Nem pensa, já responde a mesma coisa que a pessoa antes dela respondeu. Já liga o automático e vai. Mas eu tenho certeza que, quanto a isso, se eu te perguntar o que você veio fazer aqui nessa noite, você vai dizer para mim: eu vim adorar a Deus. Se veio adorar a Deus, está tímido por quê? Eu vim adorar a Deus. Aí vai ficando melhor a coisa. Se a gente olhar para o que está acontecendo no Salmo 137, é difícil para aquele povo adorar a Deus. É por isso que eles estão à beira do rio Quebar, sentados e chorando. Eles pegam as harpas e eles vão se desprender das harpas por um tempo. Eles não vão estar com as harpas nas mãos, porque a adoração não estava no coração. Se a adoração estivesse no coração, não faltaria a harpa na mão, e eles estariam adorando. Mas como faltava ao coração deles razões para se alegrar, razões para celebrar, então nas mãos não se vê as harpas. O que não se vê nas mãos é um sinal daquilo que não está tendo no coração. No coração não está tendo alegria, é por isso que não tem harpa na mão. No coração não está tendo paz, uma das razões também do porquê não ter a harpa na mão. Eles não têm motivos para comemorar, mais uma das razões para não se ter a harpa na mão. Se tivesse felicidade no coração, pode ter certeza que isso seria evidenciado através da harpa na mão deles. Mas de acordo com o texto, eles penduram as harpas nos salgueiros que havia ali próximo a eles. Eles penduram. E no versículo 3, o texto vai dizer que aqueles que os levavam cativos,
Você sabe que período é esse, não é? É o período do remédio, do mertiolate que arde. É o período da bezetacil que Deus deu para ele. Deus deu para esse povo uma bezetacil, que dizem que dói, eu nunca tomei. Deus deu para esse povo uma bezetacil chamada Babilônia. Deus permite que Nabucodonosor domine Jerusalém e leve para a Babilônia o povo dele, Deus, para ser escravo. Era tratamento de choque, porque para doença grave não adianta tomar uma aspirina. Para doença grave tinha que ser tratamento de choque. E virar as costas para Deus é sintoma de doença grave. Levantar altares a outros deuses é sintoma também de doença grave. De modo que aquele povo estava doente no âmbito espiritual. E essa enfermidade espiritual estava refletindo nas outras áreas da vida também. Eles não estavam conseguindo dar certo. Só que no momento em que eles não conseguem dar certo, ao invés de consertar o seu caminho, eles começam a dar mais errado ainda, porque eles vão se levantar contra Deus como se Deus fosse o culpado. A doença estava grave demais, porque quando eu não reconheço as minhas falhas e tento responsabilizar alguém pela dor que eu estou sentindo, é porque a doença está grave demais. Estou beirando a porta da UTI. A coisa está bem complicada quando eu não tenho mais discernimento para entender que o problema sou eu, que o problema são as minhas atitudes, que o problema é o que eu estou fazendo com a minha vida, e não aquilo que estão fazendo comigo, muito menos a mão de Deus. O que eles estão provando dentro de Jerusalém ainda, sem conseguir ter paz, não era culpa de Deus. Era culpa deles, das atitudes deles, porque Deus nunca escondeu de ninguém, nunca, nem no Antigo nem no Novo Testamento, que a gente colhe aquilo que a gente planta. Deus nunca escondeu isso de ninguém. Se você for ler o livro de Juízes, está de capítulo a capítulo, isso está claro ali dentro. Tornou a fazer mal o que era aos olhos do Senhor. Aí Deus entregou na mão dos midianitas. Tornou a fazer mal o que era aos olhos do Senhor. Deus entregou na mão dos filisteus. Era a responsabilidade deles. Eles plantavam e colhiam aquilo que combinava com a semente que eles plantaram, a rebeldia. E aqui não é diferente não. É a bezetacil de Deus. E Deus aqui vai declarar a posologia. Deus vai dizer quanto tempo tem que tomar esse remédio. Deus vai dizer quanto tempo o tratamento vai durar. E Deus havia dito isso antes: 70 anos vai durar esse tratamento. 70 anos esse povo vai viver cativo dentro de Babilônia. Olha para o teu irmão e diga para ele: cuidado, é a sua vida. Você não quer mais perder tempo, né? É a tua vida, cuidado. Porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Quando Paulo fala sobre a lei da semeadura, ele vai dizer assim, ó: com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. É a lei da semeadura no Novo Testamento. Só que aqui eles estavam provando a lei da semeadura no Antigo Testamento. 70 anos vai durar o cativeiro. Então no coração deles não há alegria. No coração deles não há motivos para comemorar, não há razões para celebrar. Eles estão na beira do rio porque o trabalho forçado ao qual eles estão submetidos implica nisso: fazer tijolos tirando o barro da rampa do rio. Barro na rampa do rio. Eu vou dizer de novo, para você imaginar: barro na rampa do rio. Rio tem água, sim ou não? Barro na rampa do rio geralmente está no estado de lama. A grande maioria dos momentos em que você tentou tomar um banho de rio, eu tenho certeza que quando você foi chegando na margem para entrar na água, sua sobrancelha deu uma levantada, você fez uma carinha de nojo, porque o seu pé, ao invés de chapar na areia, como é na praia, né, confortável, tudo bem, o seu pé deu uma chapadinha na lama produzida pela junção da água do rio com o barro que está na rampa. E é ali que eles têm que trabalhar. Fazendo o quê? Tirando o barro que está no estado de lama, misturar com palha para fazer tijolos para o povo de Babilônia. E é nessa hora que vem os inimigos, porque eles vão nomeá-los como adversários, como os inimigos. Por quê? Porque olha o que fazem com eles: nos oprimem, aqueles que nos oprimem, aqueles que nos destroem, inimigo. Aqueles que vêm para nos destruir, aqueles que vêm para nos oprimir, olhou para a gente e disse assim: olha, alegre a gente, nos alegre.
Peraí, nos alegre como? Como? Que se eles não têm alegria dentro deles, como é que eles vão alegrar alguém? A gente dá aquilo que a gente... Me ajuda a pregar, irmão, a voz está rouca. A gente dá aquilo que a gente... E eles tinham? Não. Eles tinham felicidade aqui? Não tinham, não. Estão felizes? Estão alegres? Não. Eles não estão alegres. Eles não estão felizes. E eles estão na beira do rio, onde o barro é lama. Interessante isso, pastor Vitor, missionário, e pastor Damiano. Eles não estão felizes, não estão alegres, penduraram as harpas, e eles estão na beira de um rio, onde o barro é lama. Se eu abrir a Bíblia, em Jeremias capítulo 18, e Jeremias profetizou, antes desse cativeiro acontecer, Jeremias, vou repetir, Jeremias profetizou antes desse cativeiro acontecer. Jeremias profetizou esse cativeiro. Jeremias disse que esse cativeiro aconteceria. Então Jeremias está dentro do contexto do cativeiro de Babilônia. E lá em Jeremias capítulo 18, Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro. E quando Jeremias desce à casa do oleiro, para que Deus fale com ele, e é isso que Deus vai dizer: desça à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. O oleiro estava trabalhando, uma espécie de pedal nos seus pés, uma mesa com tampo giratório, faz-se um movimento com os pés, a mesa gira o tampo, o barro que está ali em cima, molhado com a água que ele vai colocando aos poucos no barro, vai ganhando forma. E quando Jeremias lá chegou, o oleiro estava trabalhando. E o que o oleiro faz com o barro? Faz um vaso. Faz o quê? E é nessa hora que Deus vai falar com Jeremias. E o que Deus vai falar com Jeremias? Perceba que o Deus que está falando com Jeremias, Deus está fazendo menção desse povo aqui, porque foi exatamente esse povo que foi parar em Babilônia. E Deus vai dizer para Jeremias assim, ó: esse povo é como barro na mão do oleiro. Vocês são o barro, eu sou o oleiro. Agora entenda, o texto vai dizer que como vaso de barro que o oleiro fazia se quebrou na mão do oleiro, o oleiro juntou aquele barro que está úmido, porque se está na tampa e ele está dando forma ao vaso, então está úmido. Então o oleiro pegou aquele vaso que se desmontou, que despedaçou na mão dele, e fez esse barro voltar para a lama. É isso que o texto diz, sim ou não? Mas se ele está trabalhando no barro, esse barro foi arrancado da rampa do rio. E quando esse barro foi tirado da rampa do rio, era só lama. Eu vou dizer de novo: quando esse barro que está na mão do oleiro foi tirado da rampa do rio, ele era só lama. Se você fosse comigo na beira do rio e olhasse, você ia dizer: isso aí é lama. Mas quando o oleiro vai na beira do rio, olha para o barro, ele diz: é um vaso. Você está entendendo ou não? Quando o oleiro olha para o barro que ainda está no estado de lama, na rampa de um rio, Deus já olha e diz: é vaso, para mim é vaso. Está na lama, mas para mim é vaso. Está na lama, mas eu tenho propósito para ele. Está na lama, mas eu já escolhi esse barro aqui. Eu vou tirar da lama. Eu vou tirar da lama e vou transformar em vaso. Eu estou pregando para alguém que Deus tirou da lama. E quem está pregando também é alguém que Deus tirou da lama. É alguém que Deus tirou da lama para fazer um vaso, que está pregando para pessoas que estavam na lama, mas Deus olhou e disse: está na lama, mas eu quero. Está na lama, mas eu vou pegar. Está na lama, mas eu vou transformar. Está na lama, mas eu vou modificar isso. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui, que a mensagem não é essa, e te dizer uma coisa só: barro que sai da lama e vira vaso, não volta para a lama depois não, hein?
Você está entendendo ou não? Barro que Deus tirou da lama e transformou em vaso, não é porque está quebrado que vai voltar para a lama, não é porque está sofrendo que vai voltar para a lama, não é porque está triturado, despedaçado, não é porque se quebrou que vai voltar para a lama. Está quebrado, mas está na mão do oleiro. Está desfigurado, mas está na mão do oleiro. Quem olha nem consegue entender que é vaso, é barro, mas está na mão do oleiro. Por quê? Porque barro que o oleiro tirou da lama para ser vaso, não vai voltar para a lama não. Está difícil, apóstolo, mas você não vai desviar. A pressão está muito grande, mas para a lama você não volta. Parece que está tudo dando errado, mas a lama não é mais o teu lugar. Ele te tirou de lá para transformar você em vaso. O que esse texto de Jeremias 18 tem a ver com o Salmo 137? Além de Jeremias ter sido o profeta que Deus levantou para profetizar a vinda desse cativeiro. Que tudo que Jeremias profetiza está ligado àquilo que vai acontecer. E não é que está acontecendo? Não é que está acontecendo? Quem é esse povo que está na beira do rio? O barro. Missionária Fabiana, esse povo que está na beira do rio é o barro. Pastor Vitor, que Deus lá em Jeremias 18, Deus disse: vocês são barro e eu sou o oleiro. E foi exatamente esse povo que foi parar no cativeiro. Foi esse povo. Então o que esse povo está fazendo na beira do rio? Esse povo está na beira do rio. É barro e está na beira do rio. Mas não é lama. Você consegue entender que apesar de ser barro, está na beira do rio, eles não estão misturados na lama, eles continuam sendo vaso? Você pode estar passando por um momento difícil, mas você ainda é vaso, está entendendo? Você pode estar passando um momento de sofrimento, mas ninguém vai poder olhar para você e dizer que você voltou para a lama. Tudo que Satanás quer é que você volte para a lama. Tudo que quem não gosta de você quer é que você volte para as drogas, é que você volta para a lama. Mas mesmo na situação complicada, você vai levantar a tua voz e vai dizer: eu não volto para a lama. Estou sofrendo, mas não volto para a lama. Está difícil, mas não volto para a lama. Eu estou passando pela prova, mas eu ainda sou vaso. Os vasos vieram. Eu não sei se vieram, os vasos vieram. Cadê o barro que Deus transformou em vaso? Tu estava na lama, mas Deus te catou lá. Tu estava no mundão, Deus foi lá e te pegou. Tu estava destruído, todo mundo pisava e ainda sentia nojo. Te pisava e ainda sentia nojo de você. Mas o oleiro foi lá e disse: a partir de hoje, esse barro não vai ser mais pisado. A partir de hoje, esse barro não vão sentir mais nojo dele. A partir de hoje, eu tiro da lama. Briga comigo não, pastora. Daqui a pouco ela vai brigar comigo. Pergunta para mim por que eu estou gritando. É que barro que Deus tirou da lama não consegue ficar calado. Você está entendendo ou não? Deixa eu voltar para o texto. Porque eu disse para vocês que a gente dá aquilo que a gente tem. E tem onde? Do lado de fora? Não, tem do lado de dentro. Porque o vaso não existe para ser vaso. Eu vou falar. Porque vaso que quiser existir só para ser vaso, é só aparência. Vaso existe para ter alguma coisa dentro. Você está entendendo? Não. A função do vaso não é ser vaso. Não é ser um vaso sem nada dentro, só para enfeitar, só aparência. O vaso é feito para que carregue algo do lado de dentro. E quem é esse povo? Não é mais lama, é vaso. Só que tem um detalhe: vaso que não tem mais alegria dentro. Vaso que está sem força. Vaso que está sem motivo para cantar, né?
Vaso que está sem motivo para sorrir. Mas o fato de não ter alegria não fez com que deixasse de ser vaso. Não tem alegria, mas na lama não voltou a se misturar. Não tem alegria, mas você não vai ver eles cantando hinos de adoração a Baal. Não tem alegria, mas você não vai ver esse povo aqui em um culto a Azera ou a Astarote. Não tem alegria, mas você não vai ver esse povo aqui como Sadraque, Mesaque e Abidnego, vamos lá, se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. O vaso pode até não ter alegria dentro, mas ele sabe que de onde o oleiro tirou, não é para ele voltar mais a ser. Eu estou pregando para vasos que estão cheios. Eu sei que tem gente aqui que está cheia, mas eu também sei que tem gente aqui que chegou vazio. Vazio de esperança, vazio de felicidade, vazio de paz. Mas que coisa, olha onde você chegou, na casa do oleiro. Eles não têm alegria, eles não têm paz, eles não têm sossego. Aí os soldados que os destruíam, e a fala deles não minha, aqueles que nos destruíam, pediram que nós os alegrássemos. Como é que eu vou alegrar alguém, se quem está precisando de alegria sou eu? Como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? Mas é interessante o que esses inimigos vão fazer com eles. Os inimigos chegam para eles no momento em que eles estão chorando. Você percebeu que eles estão chorando? É fala deles. Eles vão dizer assim, ó: junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos. E é no momento, o texto, de acordo com a maneira que o texto vai transcorrer, nos faz entender que foi exatamente na hora que eles estão chorando, que esses inimigos chegam e dizem assim: alegra a gente, canta para a gente um dos cânticos de Sião. Entenda, imagine esses soldados chegando e vendo esses homens chorando, sentado ali no chão, pastor Vitor, com as harpas penduradas no salgueiro, sentados e chorando, e os soldados chegando perto deles e dizendo assim: quero ver cantar agora. Canta, quero ver cantar agora. Canta um hino de adoração de Sião. Quero ver cantar agora. Canta aí. Olha aqui para mim. Tem hora que Deus usa aquele que te persegue para levar você a fazer o que Ele quer que você faça. Você está entendendo ou não? Aquela perseguição no trabalho está deixando você mais crente. Aquela afronta na família está deixando você mais crente. Tem hora que Deus usa aqueles que nos perseguem para fazer a gente entregar para Ele aquilo que Ele quer receber de nós. Quem está comigo para dar glória? Junto dos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio delas, penduramos as nossas harpas. E aqueles que nos oprimiam, que nos destruíam, chegaram e disseram: canta para nós, nos alegra, canta para nós um dos cânticos de Sião. A resposta deles é: como cantaremos um cântico do Senhor em terra estranha? Diga assim: como eu vou cantar, irmão, se eu estou chorando? Como que eu vou cantar se eu não tenho alegria? Como que eu vou cantar se eu não estou tendo paz aqui? Como que eu vou cantar se isso aqui não é a minha terra? Como que eu vou cantar debaixo de uma opressão dessa? Pergunta assim: como? Foi a pergunta deles. Repita de novo: como? Começando. Como assim? Começando. Como que eu vou cantar? É só começar. Mas eu não estou alegre para cantar. Canta que a alegria vem. Mas eu estou debaixo de opressão. Canta que a opressão cai. Mas o ataque está muito grande. Canta que o ataque vai bater em retirada, vai cair por terra. Mas a afronta está demais, apóstolo. Canta para você ver o que vai acontecer.
Eu vou dizer de novo: canta para você ver o que vai acontecer. Como assim? Meu Deus do céu, não lê a Bíblia não, crente? Salmo 22, versículo 3, a Bíblia vai dizer que Deus habita em meio aos louvores. Vou dizer de novo: Deus habita em meio aos. Deus habita em meio aos. Apóstolo, estou triste, canta que Deus desce. Estou debaixo de opressão, canta que Deus desce. Estou angustiada, canta que Deus desce. Mas estou sendo perseguida, foi o inimigo que se levantou contra mim. Porque aqui eram os inimigos que haviam se levantado. Mas canta que Deus desce para botar inimigo para correr. Levanta o dedo de profeta, aponta para mim aqui, me desafia e diga assim: ó, prova. Está com medo de me desafiar? Aponta de novo, enche esse pulmão de ar, tua voz está melhor que a minha, e dá um grito: prova. Lembra de Saul? Possesso por demônios. O dinheiro dele não tirava o demônio do corpo dele. A coroa na cabeça não fazia o demônio sair do corpo. A roupa de elite dele, a mais cara, não fazia o demônio sair do corpo. As pessoas bajuladoras que estavam à volta não faziam o demônio sair do corpo. Aí alguém disse assim: ó, vamos trazer Davi. Mas trazer Davi para quê? Para Davi colocar a mão na cabeça de Saul? Não. Vamos trazer Davi para quê? Para Davi pregar para Saul? Não, Davi não vai pregar para Saul. Davi não vai botar a mão na cabeça de Saul e vai dizer: sai demônio. Quando Davi chega, Davi não dá rodopio, Davi não dá sapateado e diz: eis que estou vendo uma entidade. Davi não diz assim: ó, eis que estou vendo, Deus me revelou que fizeram uma quizumba contra você. Não, Davi não dá palhaçada. Davi chega e diz: só tem um jeito de resolver isso. Está com demônio? Só tem um jeito de resolver isso. O inimigo pegou ele, só tem um jeito de resolver isso. Como? Dá licença. Davi abre a capa, tira de dentro da capa a tua harpa, senta, olha para Saul possesso por demônio, começa a passar os dedos pela harpa. Eu não sei o que Davi cantou, mas eu sei que Davi adorou. E Deus habita em meio aos louvores. E Deus não pode mentir, Deus não pode voltar atrás daquilo que prometeu. Se Deus habita em meio aos louvores, quando Davi começa a tocar a harpa, o céu abre, Deus desce, e os demônios têm que dar meia volta e bater em retirada. A perseguição está grande, adore. Se levantaram para tentar me destruir, adore. Porque se você adorar, Deus vai descer e vai dar vitória para você. Levanta o dedo de profeta, aponta para mim e diga: prova. Paulo e Silas estavam no dia anterior eles oraram, Deus não havia descido lá. Porque eles passaram aquela semana inteira indo para o lugar da oração, que era a beira do rio. Eles foram todos os dias para a beira do rio orar, e Deus não desceu lá. Aí você sabe o que aconteceu? Ele expulsa o demônio do corpo de uma menina. Ele e Silas vão parar na prisão. Eles oraram a semana inteira e Deus não havia descido. Mas por volta da meia-noite, entenda. A oração fez Deus ouvir, mas a adoração fez Deus descer. Você pegou. A oração fez Deus ouvir, a adoração fez Deus descer. Porque aquele terremoto não foi normal não. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de adoração ao Senhor. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Que é isso? Foram os pés de Deus batendo lá dentro. Sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces
correntes das prisões se moveram, e a porta de todas as celas se abriram. Ai, eu vou falar. Eu posso falar, Josiel? Apocalipse capítulo 3. Quem abre porta não é chave. Apocalipse capítulo 3. Quem abre porta não é influência de político. Apocalipse capítulo 6. Quem abre porta não é pastor que entra para política. Apocalipse capítulo 3. Quem abre porta é Ele, porque Ele vai dizer: o que abre porta e ninguém fecha, e o que fecha a porta e ninguém abre. Então dá uma olhadinha aqui para mim. Não tinha chave para abrir aquela porta, mas quando eles adoraram, a porta se abriu. Para a senhora abrir uma porta, a senhora tem que usar uma chave, mas Ele é aquele que abre toda a porta só com a presença dEle. Estou sofrendo, estou sangrando, adore. Estou gemendo, apanhei, adore. A pressão está grande, está doendo, adore. Paulo e Silas adoraram, Deus desceu, porque no Salmo diz que Deus habita em meus louvores. Davi adorou com a harpa, Deus desceu. Os demônios tiveram que sair do corpo de Saul, porque Deus habita em meio aos. Salmo 137. Nos salgueiros que há no meio delas, penduramos as nossas harpas. E eles vão dizer que eles não têm alegria. Eles vão dizer que eles só choram, eles só sentam e choram. E tem uma razão para isso. Porque que a única coisa que eles estão conseguindo fazer é sentar e chorar. Porque Deus não se assusta não. Mas Deus ainda não havia descido ali. E se falta Deus, falta alegria. Se falta Deus, falta força. Se falta Deus, falta coragem. Se falta Deus, falta ânimo. Se falta Deus, falta esperança. Se falta Deus, falta tudo. Mas se Deus chega, a alegria volta, a esperança volta, a força volta, a coragem volta, a fé volta, a vontade de levantar volta. Quando chega Deus, chega tudo. Deus habita em meio aos. Quando você adora, Deus desce. Eu vou dizer de novo: quando você adora, Deus desce. Então entenda uma coisa: não é quando você prega que Deus desce. A Bíblia não vai dizer que Deus habita em meio às pregações. Apóstolo, mas Deus está aqui. Não está. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dEle, Ele está no meio. Mas já reparou que mesmo Ele estando no meio, parece que você ainda está triste? Por quê? Porque é quando você adora que Ele começa a agir. Deus habita em meio aos. Deus habita em meio aos. Quando você adora, Deus desce.